os trabalhadores brasileiros estão de olho nas mudanças previstas para a Previdência Social. No quadro Falando Economias de hoje, vamos entender as possíveis alterações que já foram anunciadas pelo governo federal. As mudanças foram anunciadas ontem no Palácio do Planalto por representantes do governo. A Previdência Social é o foco da vez e alguns pontos são chave nesse processo. Entre as mudanças estão a idade mínima para aposentadoria. Homens e mulheres só vão poder se aposentar depois dos 65 e ainda tem a aplicação de um ajuste automático. Toda vez que aumentar a expectativa de vida do brasileiro, aumenta a idade mínima junto. Já o tempo mínimo de contribuição pode passar de 15 anos para 25. Os trabalhadores rurais que hoje podem aposentar com 55 ou com 60 anos podem ter que se aposentar só com 65 anos, tendo contribuído por 25. Em relação aos servidores públicos que tinham um regime próprio, agora podem ter que seguir as mesmas regras dos outros trabalhadores. Mas essas mudanças não parecem ter encontrado apoio do trabalhador, não. Isso não é justo e a pessoa com mais de 70 anos não deveria trabalhar. Ela deveria aposentar e ficar de boa na casa dela. Eu acho que é péssimo, né, cara? Acho que tem que ter um código público do governo, primeiro, para depois ver a reforma da Previdência, né? Acredito que boa parte dos trabalhadores está sem saber mesmo como será o futuro em relação à aposentadoria. O que dá medo, claro, né? Para saber mais sobre toda essa mudança, eu converso agora com Alan Rocha, que é o presidente do Instituto Goiano de Direito Previdenciário. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Lira? Alan, foi mesmo, assim, os especialistas da área esperavam mudanças. Mas isso que foi apresentado pelo governo, como que foi visto? Ela foi extremamente drástica, esperava uma reforma não tão agressiva, não tão cirúrgica como ela foi, e surpreendeu toda a sociedade, né? Agora está a cargo dos nossos parlamentares debater melhor isso com a sociedade e trazer uma reforma que seja mais justa, mais adequada ao modelo de sistema previdenciário brasileiro. Hoje, toda hora a gente ouve falar por parte do governo que a Previdência vai quebrar, que está tudo muito ruim. Qual que é a situação real? Tá? Esse número é extremamente discutível, porque quando se promulgou a Constituição Federal de 88, o Constituinte foi muito inteligente e entendeu que somente as contribuições dos empregados e dos empregadores, a conta já estava negativa. Então, colocou a Previdência dentro da Seguridade Social, que é um sistema que envolve também saúde e assistência. Quando as contas são feitas ali, e dentro desse sistema existem várias outras contribuições, vários outros recursos, como PIS, PASEP, que tudo que você tem, tudo que você, até energia elétrica tem PIS, tem CONFINS, os concursos de prognóstico são jogos de loteria, toda vez que se joga em Mega Sena, Loto Fácil e todas essas coisas, parte daquela arrecadação vai para a Previdência Social. Quando se faz essa conta exatamente do que fala a Previdência Social, o número é positivo. Para você ter uma noção, no ano passado o número foi positivo em 80 milhões de reais. Então, o que é necessário primeiro seria o governo discutir de forma séria com a sociedade esses números da Previdência, que eles possam ser mostrados de forma mais transparente e mais justas. A partir daí nós podemos discutir o que é necessário mudar e o que não é necessário mudar, pensando no quê? Na sustentabilidade desse sistema para gerações futuras. Em relação aos pontos mais drásticos aí desse anúncio, o que a gente tem de mais difícil? Valor da aposentadoria. Eu acho que esse é um dos pontos assim, onde teve um corte que é danoso, um corte que é muito prejudicial para a sociedade. Para se ter uma noção, se esse projeto for aprovado, só vai ter direito a ter uma aposentadoria na integralidade da média quem contribuir por 49 anos. Ou seja, serão poucos os segurados que vão conseguir isso. Só um exemplo aqui, vamos imaginar que um segurado começou a contribuir aos 40 anos de idade. Nossa, quando chegar aos 65, ele vai ter só 25 anos de contribuição. A aposentadoria dele vai ser de 76% do valor dessa integralidade da média. Então, dificilmente alguém vai ter uma aposentadoria integral. Já vai segurando aí, né? O governo fala em um valor de 678 bilhões em 10 anos. Isso é uma artimanha para convencer a população? Eu acho que isso não é a realidade, não é isso que nós devemos focar. Temos que ter em mente que a Previdência Social, dentro do que ela foi criada, ela é superavitária. Deveria criar, inclusive, o orçamento próprio dessa Seguridade Social e que ele não fosse compartilhado com nenhuma outra despesa do governo, porque ele deixa isso separado justamente para ir pela DRU, que é a desvinculação dos recursos da União, pegar parte do que é da Previdência,
gastar aonde ele bem entender. Muitas vezes esse dinheiro é gasto para quê? Para pagar juro da dívida pública, para pagar banco. E Alan, a gente viu mudanças aí para servidores públicos, para todos nós, né, que trabalhamos na iniciativa privada, mas os militares não foram atingidos. Os militares das Forças Armadas ficaram fora dessa reforma. Outra classe também que poderia ter entrado nessa reforma também são os parlamentares. O parlamentar contribui muito pouco, por um curto espaço de tempo, e tem uma aposentadoria muito maior do que o teto da Previdência Social. O governo diz que vai ter uma lei específica em relação a eles. Mas já seria o momento de discutir isso agora. Por que não faz isso agora? Com certeza, porque para os trabalhadores rurais também houve mudança, né? Sim, os trabalhadores rurais, além de ter um aumento, ele passar a entrar na regra normal de todos, que é os 65 anos, se for aprovada a idade mínima, também passa a contribuir para a Previdência Social. Antes ele não contribuía, ele tinha que comprovar que ele estava lá na zona rural, trabalhando sob o regime de economia familiar, e agora isso vai acabar. Se for aprovada essa PEC, ele vai ter que contribuir normalmente e aposentar na mesma idade de todos os segurados, a mesma regra do urbano. A gente sempre lembra, né, das pessoas que trabalham em canaviais como exemplo, que são pessoas que têm um esforço físico muito grande. Mas, enfim, em relação à aprovação disso, é um projeto, vai estar agora na Câmara, quando deve ser votado mesmo? É uma PEC, ela já foi melhor porque no passado se mandava medida provisória, e medida provisória tem efeito imediato, a eficácia dela já na sua apresentação, e essa PEC vai ser discutida com um trâmite normal, passando pelo Congresso, passando pela Câmara dos Deputados, passando pelo Senado, e como está tendo... O Senado está e o Congresso Nacional está num turbilhão de discussões, eu até acredito que isso talvez não aconteça nem nesse ano e nem no começo do ano que vem. Essa discussão? Essa discussão ela já deve caminhar a isso, a não ser que o Congresso entre em paz e comece a ter uma rotina mais tranquila. Mas sendo aprovado, tem um período de transição? Porque está todo mundo preocupado, né? Por exemplo, eu estou trabalhando hoje, o senhor também. Como é que vai ser isso aí para quem está trabalhando? Se ela for aprovada da forma que foi apresentada, tem uma regra de transição somente, que é para o homem aos 50 anos, que já tem 50 anos de idade, o tempo em que ele faltaria para se aposentar, ele vai ter que pagar um pedágio de 50%. Um exemplo, se faltaria 10 anos para aposentar, ele vai ter que contribuir por mais 5 anos, então esses 10 anos vão virar 15 anos. A mesma coisa para a mulher, só que com a idade de 45 anos. A partir dos 45 anos, ela passa a entrar nessa regra de transição. Aí tem um tempinho, mas depois começa tudo para todo mundo. As regras vão valer para todos. São só esses que têm essas regras de transição na proposta que foi apresentada pelo governo. Vamos esperar. Tem muita discussão ainda. Muito obrigada, Alan, mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço. Um abraço ao telespectador. Obrigada. Eu conversei agora com Alan Rocha, ele que é presidente do Instituto Goiano de Direito Previdenciário.